Olá, pessoal. Então, dando continuidade e iniciando realmente o nosso primeiro assunto da segunda unidade, a gente vai deixar um pouco a citopatologia cervical e entrar no nosso primeiro assunto da segunda unidade, que é a citopatologia mamária. Então, vamos tentar reajustar a cabeça da gente agora para passar, né, das técnicas de citologia cervical e absorver outras técnicas é, na mesma filosofia, na mesma ideia de citopatologia, a disciplina é a mesma. Então a ideia é de achar, né, encontrar alterações citológicas, forma-função dessas células coletadas, dessa vez da mama, para observar alterações que estejam correlacionadas a alguns processos patológicos, principalmente, como sempre, câncer. Né? A gente vai estar em busca de alterações que nos possibilitem dar o diagnóstico de câncer de mama através de morfologia celular, alterações celulares, questões morfológicas das células coletadas da mama. Né? Então é a mesma ideia, só que agora aplicada à mama com outras técnicas de coleta, outras técnicas de coloração, outras técnicas de observação e outros sinais, né? Outros sinais que estão associados a processos de células pré-cancerígenas e cancerígenas nesse outro tecido que é diferente do tecidos que a gente estava vendo aí cervicais, ok? Então, vamos iniciar falando agora apenas de citopatologia mamária. Então, primeiramente, falar algumas questões epidemiológicas. É, o câncer de mama, ele é o segundo mais comum no mundo, né, perdendo apenas para o câncer de pele. É, nas mulheres, ele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Quando a gente compara os cânceres, as taxas entre o Brasil e outros países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, né, a gente vê uma dupla relação. Né? A gente tem uma questão mais relacionada às taxas de aparecimento, né, de acometimento por câncer mais alta nos países desenvolvidos. Ou seja, a gente vê aí, por exemplo, no Brasil, o risco é de 6,33%, quando nos Estados Unidos é de 10%, no Canadá é de 8%, no Reino Unido é de 10%. Então, países desenvolvidos normalmente têm uma taxa de acometimento por câncer um pouco maior. Isso tem a ver com várias questões de hábito de vida, mas também por questões de saúde em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, acontece taxas de acometimento por doenças infectocontagiosas muito maiores, certo? Ou seja, as questões relacionadas a, sei lá, doenças como dengue, doenças como leishmaniose, a própria diversos tipos de diarreia, né, amebíase, etc., que não acontecem com frequência em países desenvolvidos, principalmente por questões sanitárias. Então, se a gente for ver as taxas de acometimento por câncer nos países desenvolvidos, ela é maior, certo, do que nos países em desenvolvimento. Muito embora, se a gente for analisar as taxas de mortalidade, né, a gente está falando de taxa de acometimento, a gente está falando quantas pessoas desenvolveram o câncer. Quando a gente está falando de taxa de mortalidade, é quantas pessoas morreram por causa desse câncer. Então, isso já se inverte, certo? Então, embora nos países em desenvolvimento a taxa de pessoas acometidas por câncer seja menor, a taxa de mortalidade é maior do que nos países desenvolvidos. Justamente por causa desse acesso a um serviço de saúde de qualidade e tratamento que termina por trazer aí o paciente a óbito mais frequência em países em desenvolvimento. Então, embora as taxas de acometimento no Brasil sejam menores do que países desenvolvidos, a taxa de mortalidade por câncer no Brasil é maior do que nos países desenvolvidos. Então,
a epidemiologia do câncer está muito relacionada a essa questão de acesso a um processo principalmente de prevenção, né? Que é o que a gente vem falando desde a aula de cervical, das aulas que a gente veio falando sobre o citopatológico, né? E isso fica muito claro nessa imagem que mostra as proporções dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para o ano de 2018, dividido por sexo. Então, a gente tirou, né, você vê aí, exceto pele não melanoma, que é o câncer mais comum no mundo. Mas, se vocês olharem aqui, a gente vê nas mulheres o câncer de mama como o principal, né, em questão de número de casos, em questão de percentual, tá? Então, se vocês forem ver aqui, a gente, né, previsto, é calculado, né, com base no que vem sendo observado nos últimos anos, que para o ano de 2018, quando esse estudo foi feito, né, a gente tivesse aí 59.700 casos novos de câncer de mama em mulheres, certo? Então, se vocês forem comparar com os cânceres de colo e reto e colo do útero, vocês estão vendo que o número é bem menor, né? A gente está aí falando de 60 mil casos de mama e comparado aí com 18, 16 mil casos do segundo e terceiro lugar. Então, é muito menor realmente o número de casos em comparação ao número de casos de câncer de mama feminino. Eu gostaria de chamar a atenção que homens podem desenvolver câncer de mama, sim, certo? Isso não é exclusivo das mulheres, mas não é comum, né? Não chega nem perto, né? Não estando nem entre os 10, né? Vocês estão vendo aqui os cânceres, os 10 cânceres mais comuns em homens, e não está, né, o câncer de mama aí, mas pode acometer homens sim, certo? Mas não é comum. Então, para os homens, o que a gente tem mais comum é câncer de próstata, traqueia bronquipulmão, né, questões normalmente relacionadas a fumo, né, cigarro, que é o principal causador desses tipos de câncer. Então, homens têm a questão do preventivo, né, o exame de próstata, e as mulheres têm os dois preventivos dela, que além da vacina, né, contra HPV, a gente tem a melhor forma de prevenção é o citopatológico, certo? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão desse preventivo relacionado ao câncer de mama feminina, que é aí disparado a maior causa de mortalidade por câncer nas mulheres no Brasil e também no mundo, certo? Então, é uma coisa muito séria e de importância grande no sentido de saúde pública, né? Então, é um exame de grande importância no sentido de prevenção, como a gente já vem falando, né? Se o Brasil investisse mais, se a cobertura fosse melhor, se a gente tivesse uma boa cobertura de exames preventivos, é muito provável que essa taxa de mortes e de acometimentos por câncer de colo do útero, colo e reto e mama seriam bem menores, né? Então, a principal ferramenta de combate a câncer é a detecção precoce, né? Além das questões de hábito, né, melhorar hábitos de vida, detectar o câncer em estágios iniciais é a melhor maneira de assegurar uma taxa de sobrevivência e regressão desses quadros que são normalmente bem complexos. Então, ao analisar as taxas de mortalidade para ver a epidemiologia do câncer de mama, estava previsto para o ano de 2018 um número de mortes de 14.388, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. Então, fica óbvio aí a grande diferença, né, entre o acometimento por esse tipo de câncer em homens e mulheres. Por que, professor? Por que os homens não são tão afetados, sendo que a gente também tem mama, né? A nossa, né, a mama dos homens não é tão desenvolvida quanto a mulher e, principalmente, a gente não está exposto aos ciclos hormonais que as mulheres estão, que vão alterar o formato, a produção e etc.
desse tipo de tecido. Então, a exposição aos hormônios femininos tem muita relação com o aparecimento do câncer. E o aumento existe, né? Vocês estão vendo nesse gráfico, um aumento na taxa de mortalidade no Brasil, tá? Sendo nos primeiros anos aí, 1980, 82, 84, girando em torno de 9,2 mortes a cada 100 mil habitantes, chegando aqui em 2016 em torno de 12,4 mortes por cada 100 mil habitantes, certo? O que é uma taxa crescente, se vocês forem observar, que está aí muito relacionada aos hábitos, né? Então, o Brasil, nos últimos anos, a gente registra um aumento na taxa de mortalidade por câncer de mama, muito relacionado à questão do diagnóstico tardio e demora no início do tratamento, que é a principal causa, né, como eu falei para vocês, da taxa de mortalidade. Então, a principal ferramenta, a principal maneira de combater o câncer com eficiência é a detecção precoce, certo? Então, embora seja uma doença que pode ser curada com facilidade se a gente tem essa detecção precoce, no Brasil isso não acontece. Na maioria dos países em desenvolvimento, infelizmente, a gente tem uma baixa cobertura dos métodos de prevenção e termina causando uma detecção tardia e, consequentemente, uma maior taxa de letalidade, de mortalidade. Então, a incidência do câncer de mama ela aumenta nos países em desenvolvimento por causa do aumento da expectativa de vida, né? Então, é uma coisa positiva, né, que traz essa questão, mas é uma coisa positiva, é que as pessoas não estão morrendo menos de outras causas, né? De outras questões, como as doenças infectocontagiosas. Então, nessas questões de mudança na expectativa de vida e também nos hábitos de vida, nos hábitos, né, que levam, né, a agravamento e aparecimento de maiores questões do câncer, a urbanização, né, que diminui também a questão de sanitarismo, né, de infraestrutura, né, de sanitária para a maioria da população, termina que as pessoas têm uma expectativa de vida maior e termina que as taxas de câncer aumentem por questões de que as pessoas não estão doentes de outras coisas, não estão morrendo de outras coisas, terminam somando aí as taxas de câncer, o que é um aspecto positivo no sentido de que as pessoas não estão morrendo de outras coisas, mas termina que as pessoas estão sendo mais acometidas por câncer, o que vai, nessa transição de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, a gente tem que focar em outro aspecto, né? Embora a gente não esteja passando por isso ainda, o Brasil ainda precisa muito de investimento na área de base, na área de sanitário, na área de doenças infectocontagiosas, na área de base. Porém, é preciso que a gente comece a ter esse cuidado, esse senso de detecção precoce, de métodos preventivos, de questões relacionadas a esse tipo de câncer, porque realmente essa vai ser a nossa próxima batalha quando a gente atingir boas taxas, né, de menores de mortalidade por outras questões infectocontagiosas. Então, as razões do diagnóstico tardio no Brasil são muitas, né? Mas a demora no diagnóstico ela gera uma complicação que dificulta o controle da doença. Então, isso termina diminuindo as chances de cura e, por isso, as taxas de mortalidade altas. Quando a gente está falando sobre questões de fatores de risco, né, como eu estava falando há pouco, os hormônios eles são uma questão muito importante. Então, a exposição a estrógeno são questões que a gente chama fatores de risco hereditários hormonais ou reprodutivos, ou seja, o estrógeno é um fator hormonal e é um fator de risco que não há como controlar. A mulher ela está exposta a esse tipo de ciclo hormonal por sua questão do ciclo estral normal da mulher. Então, não há como alterar essa questão no ponto de vista de saúde pública. Quando a gente está falando de problemas hereditários e reprodutivos, também se enquadra nessa mesma categoria, que são questões da própria pessoa que são complicantes que não tem como o governo ou como o Estado trabalhar
para tentar diminuir esse risco nos casos. No caso, quando a gente fala em questões de fatores de risco ambientais comportamentais, aí sim a gente está trabalhando com fatores de risco que são possíveis do manejo, né, da educação ou do mudança comportamental para causar uma proteção na população. Então, alguns fatores de risco eles são tidos como hereditários, hormonais e reprodutivos, né? Ou seja, certos tipos de doença benigna de mama, idade e raça não podem ser alterados. Não dá para a gente mexer com essas questões, elas podem sim causar questões, pessoas têm mais propensão a desenvolver determinados tipos de doença, questões genéticas, fisiológicas daquela pessoa. Outros fatores, como o que eu falei agora, ambientais e comportamentais, tais como reposição hormonal, certo? No caso das pessoas que têm alguma deficiência hormonal ou questões relacionadas à menopausa, que tomam medicação contendo hormônios, isso pode ser um agravante. Ingestão de bebida alcoólica, que é uma questão muito importante, que vem aumentando, né, as taxas de pessoas consumindo, não só consumindo bebidas, mais pessoas consumindo bebidas alcoólicas, como consumindo maiores quantidades de bebidas alcoólicas. Então, tem mais gente bebendo mais, o que também pode aumentar, né, contribui aí com o risco a questões de aparecimento, né, de acometimento por câncer. Excesso de gordura corporal pode alterar, né, pode agravar as chances, aumentar as chances. A questão de radiações ionizantes, né, ou seja, raio-x, né, radiações que podem mais penetração, né, para poder alterar. Então, não estou falando de radiação solar, estou falando de radiações ionizantes, tá? Tipo raio-x, raios gama, raios que vão entrar no tecido. E, como todo tipo de câncer, a questão do tabaco, né? Do fumo. Então, todas essas questões, elas são ambientais e comportamentais que podem ser alteradas. Então, a gente está falando aí, a gente está falando de diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, a gente está falando de uma melhor condição alimentar, atividade física para diminuição da taxa de gordura corporal. A gente está falando menores índices de necessidade de radiações ionizantes em tórax, cortar cigarro. Então, todas essas questões elas vão diminuir as chances de aparecimento de câncer de mama. E a gente então passa a ter algumas práticas regulares que vão facilitar, né, proteção, né, conferir uma proteção, um fator de proteção, que seria basicamente a questão da atividade física, alimentação regular, constante boa, né, menos álcool, menos fumo e a questão da amamentação, que é uma questão chave quando a gente está falando de câncer de mama. Então, a questão da amamentação é uma das medidas de proteção contra o câncer de mama, certo? Então, embora somente 10% dos casos de câncer de mama possam ser relacionados a fatores hereditários, como é o caso daquelas mutações nos genes BRCA1, BRCA2, que a gente já tem, né, acredito que vocês já ouviram falar, que são aqueles genes mais acometidos, associados a câncer de mama e ovário, né, que é exatamente aquele caso da atriz Angelina Jolie, que teve a mastectomia das duas mamas geral e a esterectomia, quando ela tirou todo o útero e ovários, por causa do exame molecular ter indicado que ela era portadora daquelas mutações que estavam relacionadas a maiores chances de câncer, justamente porque ela tem histórico na família, então por isso ela fez o exame e realmente mostrou que ela tinha uma genética desfavorável e aí, portanto, ela fez a cirurgia preventiva, né? Já que ela não tinha mais intenção de ter filhos, ela fez a retirada das mamas e ovário. Então, mesmo sem a identificação dessas mutações,
Por questões de histórico, o risco de câncer de mama ele é maior em mulheres que têm pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmão ou filha que teve a doença. Então, nesses casos, o risco de câncer de mama praticamente dobra. E se tem dois parentes de primeiro grau que tiveram esse tipo de câncer, a chance ele praticamente triplica. Então, o histórico escolar, desculpa, o histórico familiar de casos, ele é realmente uma questão muito importante quando se fala de fatores de risco em câncer de mama. Então aqui nesse gráfico vocês conseguem ver as taxas de aleitamento materno entre crianças menores de 24 meses, que é o caso da barrinha rosa, e aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses, que é a barrinha roxinha ou azulzinha, né? E por questões vejam que isso é do ano de 1986 até 2013. E vejam que a gente tem um aumento gradativo aí das questões das taxas de aleitamento materno, principalmente do aleitamento exclusivo nas crianças menores de 6 meses. Isso graças a uma campanha, né, uma mobilização, um investimento nas questões de publicidade para o aleitamento materno. Então já está mais do que comprovado que o aleitamento materno auxilia tanto a criança por questões de aumentar a imunidade, a defesa, a nutrição, e que a nutrição na infância tem tudo a ver com a saúde da pessoa adulta. E todos esses estudos têm mostrado isso, além da questão de proteção, né, do aumento da taxa de proteção da mãe em relação a câncer de mama, certo? Então, o aleitamento materno ele tem que continuar sendo incentivado e façam vocês também parte dessa campanha para todas as pessoas que vocês conhecem e trabalham para continuar o aumento aí do aleitamento materno. Aqui nessa imagem vocês estão vendo a tabelinha com os fatores ambientais comportamentais, obesidade, sobrepeso, pós-menopausa, sedentarismo, inatividade física, exposição frequente a radiações ionizantes, como é o caso de alguns profissionais de radiologia, né? Fatores da história reprodutiva e hormonal, como é o caso da primeira menstruação antes dos 12 anos. Então, a menstruação precoce é uma questão de risco. Não ter filhos é uma questão de risco. A primeira gravidez apenas após os 30 anos também é um fator de risco. A menopausa após os 55 anos, né, parar de menstruar após os 55 anos. Uso contínuo de contraceptivos hormonais, como é o caso do estrogênio e progesterona, né, a pílula, né, anticoncepcional. Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Tá? Então, aquela reposição hormonal que a gente já falou também, fatores de risco da história reprodutiva. E fatores genéticos e hereditários, como eu falei para vocês, o histórico familiar, que é muito importante, os casos de câncer na família, principalmente antes dos 50 anos, que são, né, normalmente os fatores de risco genéticos, eles estão mais associados aos casos casos de câncer precoce, tá? Então, pessoas que desenvolvem câncer mais velhos, nem sempre são questões ambientais nem hormonais, né? Pode ser qualquer uma dessas questões ou mesmo câncer relacionado à genética. Mas, nos casos precoces, casos de pessoa muito jovem com câncer de mama, aí sim a genética deve ter uma força grande, porque as pessoas nem tiveram tempo de estar expostas às questões ambientais durante tanto tempo. Então, crianças com câncer desse tipo realmente está mais relacionado a questões genéticas. Tá? Então, o histórico da família é bem importante e alterações genéticas, né? Que é aquelas que a gente já falou, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2, que são aqueles mais importantes, e o gene da HER também, que a gente vai falar mais para frente, mas são todos bem importantes nos casos de taxa de incidência de câncer, né? Então, é aquele fatores de risco, tá? Relacionados à questão genética. Para falar um pouco sobre a progressão da doença, né?
O câncer é uma doença que caracteriza-se pelo crescimento desordenado, né, das células com potencial invasivo. Ela está muito relacionada com um somatório de mutações, né, na parte genética da célula, que normalmente está relacionada ao controle do ciclo celular. Então, esse acúmulo de mutações, não existe assim uma mutação que está relacionada com o câncer. Normalmente é um padrão de mutações, é um painel. São várias, né, mutações que, quando somadas, elas causam a total desordem do ciclo celular e gerando aí mais e mais mutações, né, até que a célula perde totalmente a sua forma, a sua função e fica só dividindo e se multiplicando e o tumor cresce, né? Então, e começa a invadir outros tecidos, que é quando ele desenvolve um potencial invasivo, né? E aí vocês veem na imagem essa evolução de um tumor basicamente invisível nas primeiras imagens, e depois ele vai crescendo e vai invadindo e vai tomando toda a mama nessa imagem. Vocês veem algumas imagens de mamografia, certo? Onde vocês conseguem ver o crescimento da massa, né, da célula. Então, essa doença, né, ela existe vários tipos de câncer de mama, sendo que alguns se desenvolvem de maneira mais rápida do que outros. A gente vai estar vendo alguns tipos hoje. E diversos fatores, eles estão relacionados ao aparecimento do câncer. E também eles vão influenciar na velocidade de duplicação tumoral, né? E pode levar as taxas de metastização do tumor serem diferentes, né? Aquela questão que a gente falou da metástase, né? Do tumor se espalhar pelos outros tecidos. Então, assim como os fatores genéticos, ambientais e comportamentais que a gente já falou no slide anterior. Então, de acordo com o sistema de informação ambulatorial do SUS, né, que é o CIA-SUS, no ano de 2014, apenas 46 dos serviços de saúde do Brasil informaram ter feito o procedimento que é preconizado, procedimentos fundamentais para o diagnóstico de mulheres com algum tipo de alteração suspeita. Então, é uma questão crucial, né, no país, justamente porque a gente é um país que está passando por essa transição de país em desenvolvimento. Então, é importante que os serviços de saúde eles se especializem cada vez mais nesse tipo de doença que vai estar aparecendo em grande quantidade na nossa população, que está envelhecendo, né, que está tendo uma expectativa de vida maior. E aí, o que levou, né, dessa forma, o Ministério da Saúde a publicar as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, certo? Que eu vou estar também postando lá no nosso Google Classroom, mas vai ser mais a título de curiosidade para quem quiser dar uma lida. Nessa PDF, né, nesse livrinho, é um manualzinho pequeno que você vai encontrar as identificações, né, a forma preconizada pelo Ministério da Saúde de como identificar o câncer nos estágios iniciais por técnicas de detecção precoce, certo? Então eu vou estar postando lá para quem quiser usar para ler e se informar um pouco mais. Então aqui, nesse slide, eu estou mostrando para vocês as técnicas de detecção de acordo com as diretrizes para a detecção precoce de câncer de mama no Brasil, do Ministério da Saúde. Então, aqui a gente tem a lista de ações de rastreamento, com destaque aí para a mamografia, que é a técnica mais utilizada, mais eficiente, mais comprovada, né? Destaco também a questão do autoexame das mamas, que é muito fortemente utilizado nas técnicas de estratégia de conscientização, né, nas questões de diagnóstico precoce. Porém, estudos vêm demonstrando que não há relação entre as taxas, né, assim, vamos dizer, o aumento do autoexame, né, onde a mulher mesmo, a própria pessoa toca nas suas mamas, normalmente indicado fazer
uma vez ao mês, uma semana depois da menstruação, onde a mulher vai apalpar a mama com cuidado e em busca, né, de alguma massa, né, algum sinal de algum tumor. Porém, né, os estudos estão mostrando que não existe relação entre o número maior de pessoas que façam o autoexame das mamas e a queda nos acometimentos, né, a queda no diagnóstico tardio. Então, o nosso Ministério da Saúde ele não indica o exame o autoexame, né, o exame onde a mulher mesmo toca nas próprias mamas, como uma das técnicas eficientes. Embora várias instituições de mama continuem com métodos de divulgar o autoexame, o Ministério da Saúde não está mais indicando como uma das melhores estratégias de detecção. Então, realmente, a mamografia, né, o exame clínico seria o exame onde a mulher vai até o médico, né, o médico, normalmente o ginecologista ou em alguns casos, o oncologista, a pessoa responsável vai observar se há alguma alteração, né, um profissional, e aí pedir algum tipo de exame, né, algumas técnicas mais eficientes realmente, que seria a ressonância nuclear magnética, a ultrassonografia, o ultrassom, a termografia e a tomossíntese, que a gente vai falar rapidamente hoje algumas dessas técnicas, o próprio citopatológico, histopatológico, né, e a gente vai ver hoje mais a fundo, e o Ministério da Saúde também fala sobre as ações de diagnóstico precoce, onde ele cita as estratégias de conscientização, né, que aí sim seria essa questão de prevenção como estratégia de conscientização e não de rastreio, tá? E a identificação de sintomas e sinais, né, como a mulher pode saber, e a confirmação do diagnóstico em um único serviço. Então, preconizar que exista todas as técnicas para diagnóstico realmente em um único serviço, para realmente confirmar as mulheres que estão com alguma alteração. De forma resumida, a gente vai falar um pouquinho aqui da anatomia da mama. Então, vocês estão vendo aqui um corte transversal da mama, mostrando aí lateral. Então, cada mama é composta por um conjunto de 15 a 25 glândulas exócrinas, tá? Situadas na parede anterior do tórax. Então, vocês veem aqui o que a gente chama de lóbulos, tá? Que são essas glândulazinhas, que elas confluem, né, juntos para esses túbulozinhos que vão até a parte exterior, justamente caracterizando elas como glândulas exócrinas, para o mamilo, né, que vai confluir ali todos os túbulos para que o recém-nascido possa sugar, né, e nutrir ele com o leite que é produzido nessas glândulas, nesses lóbulos. Então, elas se situam nessa parede anterior do tórax. Aqui vocês estão vendo justamente a parte muscular, né, e as costelas, tá? Então, elas ficam acima desse músculo peitoral maior e tem essa função de secretar o leite e nutrir o recém-nascido. De forma externa, olhando por fora, a mama possui uma superfície central, ela tem a auréola, que é aquela área que fica em torno do mamilo, e a papila, que é o mamilo, onde a gente vai ter na papila mamária de 15 a 20 orifícios, que são as pontinhas desses orifícios ductais, onde cada uma dessas glândulas mamárias vai ter os seus 15 a 20 lóbulos para liberação desse leite através desses tubos até esses orifícios ductais. E aí, esses lobos eles são separados por um tecido fibroso, tá? Vocês estão vendo aqui, não aparece nessa imagem, mas eles são separados por um tecido fibroso, de forma que cada um possui uma via de drenagem que dirige até a papila, né? Por um sistema ductal que está mostrado nessa área daqui. Esse é o sistema ductal. Então, cada lobo é subdividido em lóbulos, tá?
que contém o que a gente chama alvéolos mamários glandulares, que são uns sacos, né, alveolares, onde vai ter onde a produção das glândulas vai soltar ali o leite, que vai ser acumulado e liberado na hora da amamentação, né, no interior dos ductos, certo? Então, os ligamentos suspensores que recobrem o músculo peitoral maior, eles vão sustentar a mama, certo? Então, esses ligamentos que sustentam as mamas. E aí, com o tempo, a anatomia dessas moléculas, dessas mamas, ela vai modificando, tá? Com a idade. Então, as estruturas principais que a gente vai estar falando são esses lóbulos e esses ductos que a gente vai estar vendo. Essa parte mais alaranjada aqui que vocês estão vendo é acúmulo de tecido adiposo, né? Tecido gorduroso que está sendo mostrado aqui em volta. Tá ok? Então, vamos para a parte citológica das mamas. Aqui vocês estão vendo um corte histológico do estroma mamário, onde vocês estão vendo aqui em volta o tecido conjuntivo, né, aquele tecido fibroso que eu falei para vocês, com muitas fibras colágenas. Vocês conseguem observar também os núcleozinhos dessas células aqui em volta, nesse estroma mamário. E aqui vocês estão vendo o ducto, né, um ducto dessas glândulas, onde vocês veem aqui a luz desse ducto, onde vai passar o leite, tá? Nesse ducto, enquanto a mama não produz leite, ele possui um líquido que é bem pouco, que fica nesse ducto, tipo uma lubrificação, que normalmente é imperceptível, tá? Não se percebe, porém, em alguns momentos de alteração, esse ducto ele pode se encher e eu estou falando de doença, tá? Em questões patológicas, pode acontecer o acúmulo de líquido nesse ducto que pode terminar jorrando pela mama e é feita a coleta desse líquido em alguns casos, né, dessas mulheres que têm esse corrimento, vamos dizer assim, esse líquido que vai sair da mama, e aí é feito exatamente o exame com base nesse líquido. Em outros casos, é preciso realizar a punção, retirada, né, de células da mama através de agulha, né, de seringa, e a gente vai ver também esse método. E aqui eu estou mostrando do lado direito um lóbulo, onde vocês veem os ácinos, né, aqueles alvéolozinhos, onde realmente onde as células glandulares vão estar liberando, né, soltando o líquido que vai fazer o leite que vai jorrar pela mama, tá? Então, aqui vocês veem o lóbulo e aqui vocês veem o ducto, certo? Então, é um corte aí desse estroma mamário. Embora essas células do estroma mamário, desse tecido conjuntivo, elas possam até sofrer alteração e desencadear um tumor, é muito pouco provável, né? 80 ou mais de 80% das alterações acontecem nas células ductais ou nas células lobulares, né? Das células dos lobos e dos ductos, certo? Que são as células realmente acentuadamente ativadas por questões hormonais. Então, essas células, sim, normalmente que são as que sofrem, né? Respondendo aí por mais de 80% dos casos de câncer mamário, tá ok? Então aqui vocês veem um corte histológico, o aumento, aqui vocês estão vendo a luz do ducto, e aqui vocês veem o tecido de revestimento interno desse ducto, né, o tecido epitelial interno, que vai revestir esse ducto, tipo uma mucosa, né? Então, como eu falei para vocês, os exames citológicos, né, a citologia quando a gente não está vendo tecido, a gente está vendo as células propriamente ditas, células soltas, né, daquelas métodos que a gente já viu lá nas primeiras aulas. A citologia é realizada ou através de aspirados da lesão benigna e de outras fontes de células, como é o caso das secreções do mamilo, quando é o caso daquelas mulheres estarem produzindo uma secreção, tá? E pode ser também por lavagem ductal, quando há uma retirada
daquele líquido dos ductos. Mas as mamas normais, né, a mama que não está com alteração, elas quase nunca são aspiradas para fazer esse tipo de lavagem. Então, as células, elas normalmente vão se apresentar isoladamente, com uma forma cuboide e algumas vezes em colunas. Essas colunas elas podem variar de tamanho. Então, como a gente estava falando, algumas alterações, essas alterações normalmente vão aparecer aí nessas glândulas mamárias ou nos seus ductos. Então, elas vai ser necessário que a gente consiga observar, né? E normalmente pelo toque ou pela mamografia, é apenas possível observar quando essa massa já atingiu um certo tamanho que possa ser observado na imagem ou sentido pelo toque da mama. E aí, esses são exames eficientes para cobertura, mas infelizmente eles normalmente encontram a massa em estágios já avançados, né, de crescimento. Então, os exames moleculares têm sido cada vez mais estudados para desenvolver métodos mais sensíveis e mais baratos, né? Porque exames moleculares são altamente sensíveis, mas não são baratos. Então, para fazer cobertura com exames moleculares, exige aí tecnologias mais que deixem esses métodos mais fáceis, né? Então, existem sim muitas pessoas tentando desenvolver métodos moleculares mais fáceis para esse diagnóstico mais precoce do que o que já existe. Então, diversos fatores eles vão estar envolvidos no aparecimento desse câncer, mas a idade é o fator mais importante. Então, em torno de 4 em cada 5 casos vai aparecer após os 50 anos. Então, o foco do diagnóstico precoce está sendo voltado para essas pessoas acima de 50 anos. Tá? Então, algumas alterações que acontecem na mama, ela vai ser confirmada, investigada, né? Ela vai ser observada a partir do toque, né? Do autoexame, da palpação, ou pelo exame clínico junto com um profissional de saúde. Mas, além disso, o exame de imagem é um dos mais importantes, né? Que é a mamografia. Mas a confirmação real do diagnóstico, ela vai ser feita através de biópsia, tá? Por punções, né? A gente vai fazer punções, retirar líquido ou material daquela mama, ou mesmo através por pequenas cirurgias, né? E aí sim, análise citológica, histológica e histopatológica desse material. Então, quando o diagnóstico precoce é feito, é possível realizar tratamentos mais simples e menos invasivos. Então, desse modo, é necessário que os profissionais de saúde e a própria população ela consiga identificar os sinais de câncer de mama mais comuns, certo? Então, isso vai apresentar um melhor prognóstico quando a gente observa os exames, né, as questões no início. Então, uma das questões mais faladas é o autoexame, né, o toque, né? Então, a mulher é orientada a fazer uma autoapalpação das mamas, sempre que possível, normalmente, né, uma vez ao mês, uma semana depois da menstruação. E no banho, ou nas trocas de roupa, certo? Então, não é necessário uma técnica muito especial, mas auxilia uma descoberta ocasional de pequenas mudanças das mamas, certo? Lembrando sempre que o Ministério da Saúde ele não vê isso como uma estratégia eficaz de visualização, né? de conseguir observar isso na população. Então, é fundamental que a mulher seja incentivada a buscar o esclarecimento médico sempre que for notado qualquer alteração nas mamas. Então, não é incentivado que a mulher faça apenas o toque, certo? É necessário que o sistema de saúde ele acolha, informe e realize os exames do diagnóstico indicado quando essa mulher for procurar e dando preferência aí às mulheres com modificação suspeita, certo? A mamografia, sim, é o principal método para análise do câncer de mama e ela vai possuir uma sensibilidade em torno de 60 a 90%,
e é a principal técnica empregada para fazer o rastreamento de forma eficiente devido à sua alta sensibilidade, pouca exposição à radiação e um relativo baixo custo, embora realmente precise da técnica ter o mamógrafo, né, que é uma máquina que nem sempre está disponível, é uma máquina grande, né, vocês podem observar aí na animação. Pode ser um pouco desconfortável, tá? Principalmente se a mulher tiver alguma alteração, algum problema na mama, ela pode ser dolorosa, a técnica, e é exposição à radiação também, né? Embora seja pouca. Então, a utilização de programas de identificação logo no início da doença, através da técnica da mamografia periódica, ela diminui a mortalidade de câncer de mama de 25% a 32%, certo? Então, de acordo com as melhores evidências disponíveis, essa é a técnica a ser usada, que apresenta um equilíbrio entre risco e benefício nesse rastreio. Tá? Então, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, o rastreamento por mamografia deve ser realizado a cada 2 anos em mulheres na faixa de maior incidência, que é de 50 a 69 anos, certo? Que é disponibilizado aí pelo SUS. Então, 2 em 2 anos em mulheres acima de 50 e abaixo de 70 anos. Aqui nessa imagem vocês veem no canto superior direito, vocês veem uma mulher fazendo a mamografia, vocês veem o tamanho do mamógrafo, certo? Embaixo dela vocês veem uma imagem de mamografia, onde vocês veem uma massa, né? Um tumorzinho ali indicado pelo pontinho vermelho, que está aqui nessa área daqui. Vocês veem o mamógrafo, o tumorzinho, a massa. E aqui vocês estão vendo duas imagens de tumores, né? Um nódulo provavelmente benigno. Vocês veem que é um nódulo bem marcado, bem secundadinho, fechadinho, tá? E aqui um nódulo altamente sugestivo de ser maligno, certo? Essas duas imagens aqui não são de mamografia, vocês estão vendo uma imagem de ultrassom, certo? Ó, aqui vocês veem que ele não tem um contorno bem feito, vocês veem alteração de cor, né, de uniformidade dessa massa. Então, realmente é um critério de malignidade, sugestão de malignidade, mas tem que ser feita a punção ou uma pequena cirurgia para ver e fazer a biópsia. Já pela técnica de ultrassonografia, né, a gente vai conseguir observar, usando o ultrassonógrafo, a gente observa a massa e é através dela que a gente vai fazer. A gente não, né? A gente vai. As pessoas, os médicos, né, o ultrassonógrafo, o mastologista, ele vai fazer a punção daquele nódulo, daquele tumor, daquela massa, né? Então, isso apresenta vantagens importantes, né, frente a outros métodos, como, por exemplo, ele não é um método muito invasivo de observação, né? Eu não estou falando da punção, estou falando do ultrassom. Então, ele não usa radiação, né, a ultrassonografia, e é muito bem aceito pelos pacientes, porque não dói, né? Então, o exame da mamografia ele é necessário, mas ele pode ser complementar, né? Ele pode ser complementado pelo exame de ultrassom, certo? Em pacientes que apresentam mamas mais densas. Então, onde as lesões poderiam passar desapercebidas pela mamografia, a gente pode utilizar o ultrassom. Então, através da técnica de ultrassom, também a gente faz a coleta, né, a punção. Vocês estão vendo aí as imagens mostrando as coletas e essa coleta é feita pelo médico, tá, que vai retirar esse material e vai mandar para o citologista no laboratório. E a gente recebe no laboratório e faz as técnicas de coloração e observação desse material para fazer o laudo para que o médico possa dar o diagnóstico. Quando existe, né, a suspeita do nódulo mamário sólido palpável ou uma lesão não palpável na análise inicial, é preciso fazer as biópsias, né? A biópsia ela tem alguns métodos, né, se for para confirmar o diagnóstico. Então, deve ser incluído algumas técnicas de imunistoquímica, realizar aí determinação de proteína P53, receptor de estrogênio e progesterona, mas existe a necessidade de fazer as punções, né?
Então, desde os anos 80, a punção por agulha grossa, ela vem sendo cada vez mais utilizada, que ela é vantajosa, pois fornece conhecimento pré-operatório do diagnóstico histológico, tá? Então ela é mais funcional, mais utilizada para diagnósticos histológicos. Uma vantagem, né, técnica para fazer antes da operação e entender melhor os tumores e de fatores prognósticos também. É a possibilidade de obter informações, né, sobre a lesão e realizar esse diagnóstico para a lesão benigna ou identificar o caráter invasivo do tumor, certo? Então, é uma questão histológica, tá? Não muito relacionada à nossa técnica da nossa disciplina. Então, punção por agulha grossa é mais relacionado por questões de imunistoquímica, histológica, identificação de receptores hormonais, né? Enfim, são métodos mais relacionados à histologia e que apresentam um maior custo, né? Além de maior tempo, tá? Então, em 1930, a técnica de punção aspirativa por agulha fina, que é mais relacionada a técnicas citológicas, ela foi proposta e é utilizada como teste diagnóstico em casos de tumores, né, em diferentes órgãos, como o da mama, né, que a gente está vendo aqui, mas também pode ser utilizada para fazer teste de tireoide, entre outros. Então ela passou a fazer parte dos testes de triplo para fazer a análise da avaliação das mamas em cumprimento do exame clínico em mamografia, certo? Então apresenta a acurácia diagnóstica de até 95% de lesões benignas e malignas, certo? Então é um teste altamente sensível, trata-se de um procedimento menos invasivo do que a agulha grossa, né? Usado para obter material diagnóstico da lesão, que é normalmente superficial e palpável. Se ela for muito interna, já complica. De uma agulha fina inserida com a ajuda de ultrassom, né, para poder observar, enxergar e fazer a coleta. Então, o material é aspirado e esse material ele vai passar para o diagnóstico citológico, onde é realizada a citomorfologia para ver as relações, né, de alterações celulares, que é exatamente o que a gente está vendo aqui hoje. Então, em pesquisas que mostram, né, estudos dessas técnicas, o aspecto microscópico dessas células são analisadas e observam se os critérios citológicos para ver qual é o critério de malignidade ou de chance de desenvolver malignidade dessa célula, desse tumor. Tá? Então, segundo alguns estudos, quando você compara a técnica do PAF com a do PAG, né, de agulha grossa com agulha fina, mostra, né, que normalmente os diagnósticos de lesões mamárias é mais eficiente com o processo de agulha fina para auxiliar o diagnóstico de lesões mamárias apenas percutâneo, né, questões mais superficiais, certo? Então, quando pode ser, ela é mais vantajosa em relação a custo, tá? Ele é mais rápido e apresenta uma morbidade mais baixa quando comparada à intervenção cirúrgica, certo? Então, como resultado, né, desses estudos, as técnicas utilizando a agulha grossa, elas são mais sensíveis e mais específicas do que a agulha fina, certo? Porém, a agulha fina ainda assim é importante quando ela é utilizada em conjunto com outros métodos para fechar diagnóstico, certo? Então, ela não é a técnica, né, a técnica utilizando punção aspirativa por agulhas finas e fazer a citológica, ela não é a técnica mais sensível, mas ela ainda é muito importante quando a gente está falando em questões de método diagnóstico, para montar o diagnóstico em conjunto com outros métodos. Então, quando ela é comparada com a agulha grossa, existem vantagens de outras questões, de outras naturezas, como é o caso de uma análise mais rápida, possibilidade de obter células tumorais menos contaminadas por células do estroma mamário, o material que é colhido através dessas condições da lesão trata-se de uma lesão benigna ou maligna com facilidade, né? Você vê isso com facilidade. Então, a utilização da agulha fina, ela
é muito importante para realizar o diagnóstico de câncer de mama, e ela integra, né? Ela é integral para o exame de imagens e investigação clínica, para fazer os exames citológicos também. Então ela é mais rápida, você entrega o resultado em um dia, então isso são vantagens importantes, além de ser menos danosa, né? Menos dolorosa, menos invasiva do que outras técnicas, tipo técnicas cirúrgicas. Então, em alguns casos, pode acontecer o que a gente chama de derrame papilar, ou seja, aquela liberação de líquido fora do período de lactação da mama. Então, existem normalmente 3 tipos de derrame papilar, que também pode ser chamado de exudado papilar. Então, o que vai ser chamado de galactorreia, que é a saída de uma secreção anormal de leite em ambas as mamas fora do período de amamentação. Então, sua causa pode estar relacionada a questões hormonais. Então, problemas na produção de prolactina, da dopamina, uso de alguma medicação, alguma coisa que esteja interferindo com as questões hormonais relacionadas à produção de leite. Então, outra possibilidade é modificações tireoidianas ou da hipófise, né? Glândulas que produzem hormônios que coordenam as outras glândulas, né? Que são a da prolactina, essas questões hormonais podem estar causando aí uma liberação de leite fora do período de amamentação. Então, o tratamento geralmente é feito com remédios ou cirurgias, questões hormonais. Existem derrames papilares que são considerados fisiológicos. Então, esse tipo de fluxo papilar ele é mais frequente, é a saída de uma secreção em uma ou das duas mamas por vários orifícios da papila e ele pode ter uma coloração ou amarelada ou escurecida, certo? E geralmente relacionada à manipulação da papila, isso relacionado ao fato de você ficar mexendo. Talvez por isso também não seja muito interessante o toque feminino de pessoas que não são treinadas, né? Os outros tipos de fluxo, né, que podem estar aparecendo aí, esses derrames, estão relacionados a variações nos ductos. Estão normalmente relacionados a questões nesses ductos mamários que levam o leite para fora durante a amamentação. Então, a maior parte dos ductos está localizado atrás dessas papilas e não deve ser feito nenhum tipo de manipulação, nem o que a gente chama de ordenha, né? Quando a mulher fica amassando a mama para liberar esses líquidos. Então, muitas mulheres, erradamente, elas entendem, elas acham que a ordenha papilar faz parte do autoexame da mama ou da própria higiene da mama, mas essa prática é altamente contraindicada, ela deve ser evitada, e porque ela pode causar trauma à mama e essa saída do líquido, que é normalmente produzido, ele fica ali, é um líquido limpinho, imperceptível, que não deve ser mexido, não deve ser tirado. Então, algumas mulheres, elas vão produzir o que a gente chama de ectasia ductal, que é essa abertura, uma maior dilatação desses ductos, e isso não é necessariamente nada relacionado à doença, é apenas uma característica que algumas pessoas têm, muitas mulheres apresentam. Então, nesses casos, pode ocorrer o acúmulo dessa secreção de forma normal na mama, nos ductos, e pode, né, esse momento que a mulher está fazendo essa ordenha, essa retirada, pode sair esse líquido. Então, a orientação é que as pessoas que esses fluxos fisiológicos eles são benignos, não estão relacionados a questões patológicas e não deve ser realizada a ordenha, a retirada desses líquidos. E aí a gente vai ter alguns líquidos que são de ordem patológica relacionados às questões de aparecimento de cânceres. Quando a gente tem, por exemplo, o papiloma intraductal, que é uma lesão nodular que cresce nos ductos, né? A gente vai poder ver, né, como ele está em posição retroaureolar, né, está bem localizado atrás da auréola, pode ser chamado de papiloma solitário de mama. E quando há mais de um papiloma, eles costumam estar na periferia dos ductos da mama. A gente tem o AFBM e a ectasia ductal, que é a dilatação dos ductos e a estagnação da secreção dos mesmos.
e o carcinoma in situ, que é apenas 10% daqueles exudados, daquelas descargas papilares que são patológicas, tá? Apenas 10% realmente relacionados aí a esse tipo de carcinoma. Quanto à característica, né, desse exudado, a gente vai ter as afecções benignas, que podem estar relacionadas a colorações esverdeadas, as mastites e processos inflamatórios, ou seja, processos infecciosos, né, de infecção da mama, que normalmente estão acompanhadas de pus, né, é um líquido purulento. O que a gente chama de galactorreia, que eu falei para vocês, que é leite, né, um líquido leitoso, que normalmente está relacionada a distúrbios hormonais. A gente tem a ectasia ductal, que está relacionada a essa dilatação dos ductos e o líquido pode ser amarelo esverdeado. E a gente tem o papiloma intraductal, que pode aparecer líquidos sanguinolentos em 50% dos casos, e serossanguinolentos, né, aquosos, em outros 50%. E os carcinomas, né, os cânceres, que é o que a gente chama de água de rocha ou o sanguinolento. Então, essas características estão relacionadas nem sempre, né, o líquido que vai estar escorrendo está relacionado a câncer, né, apenas em 10% dos casos aí. Vocês veem o aparecimento realmente associado a processos de alterações celulares. No caso da confecção do esfregaço de amostras de mama, a gente vai ter dois tipos, né, de esfregaço. Um que é feito a partir do material que foi puncionado, né, como a gente acabou de ver. Então aqui nessa imagem da direita vocês estão vendo que o material puncionado ele vai ser colocado na lâmina e vai ser feito um esfregaço semelhante àquela técnica do esfregaço com sangue, né? Esfregaço sanguíneo. Então, é colocado o material na lâmina e é feita aquela angulação de 45 graus da lâmina, espalha o material e faz o esfregaço. E esse material pode ser colocado em uma ou muitas lâminas, dependendo das técnicas de coloração que vão ser utilizadas para ser observado o material. Ou é o caso aqui da esquerda, a imagem que vocês estão vendo aqui é da técnica de coleta do material que está saindo da mama, né? Então, aquelas mamas que vão estar com aquele exudadozinho, com aquele material que está escorrendo do mamilo, uma primeira parte vai ser liberada, coletada num potinho, e outra parte diretamente na lâmina com contato no mamilo depois de uma breve pressão. O que pode ser feito também é aquela aspiração ductal que a gente falou lá no início, e esse aspirado vai ser também colocado na lâmina e ser feito um esfregaço semelhante a esse esfregaço da punção. Uma vez que esse material venha até o citopatologista, vai proceder com as técnicas de coloração. As técnicas de coloração vão variar, né? A gente não vai ter uma única lâmina por amostra, a gente vai ter múltiplas, e aí a gente vai poder fazer várias técnicas de coloração que são acessórias, né? Então a gente vai ter o Papa Nicolau, que é bastante utilizado, mas a gente também vai poder usar as colorações de Romanowski, a coloração do Giemsa e a hematoxilina e a eosina como técnicas associadas à técnica do Papa Nicolau para observar outras estruturas. Então a gente vai ter aí várias lâminas do material coletado em diversas colorações. Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu passei essa atividadezinha para vocês. Eu quero que vocês leiam os materiais que eu disponibilizei no Classroom para vocês se embasarem, pegarem informações. Vocês podem também pegar informações de outras fontes, desde que sejam confiáveis e científicas, tá? E vão criar um panfletinho semelhante ao que vocês fizeram para o Março Lilás, onde vocês vão falar sobre a importância da questão do câncer de mama, dos dados para o Brasil e da prevenção, certo? Então, eu quero que vocês falem sobre os métodos diagnósticos, sobre as questões de estatísticas para o Brasil. Então, peguem lá naquele material que eu estou enviando para vocês deem uma lida no geral, só para vocês se apropriarem das informações e criem um panfleto informativo. Esse panfleto
eu quero que ele seja bem informativozinho, bem completinho e que ele traga, né, dados científicos sobre aquilo que vocês estão falando. Então, eu não quero que vocês falem assim, é, é muito importante que a população faça o preventivo. Por que é importante? Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas... Está entendendo? Eu quero que vocês usem dados científicos e estatísticos para embasar aquelas informações que vocês estão colocando naquele panfletinho, tá? Usem imagens, coloquem de uma forma bem interessante, bem informativa. O público-alvo um pouquinho mais elevado do que a população em geral, né? Pensem aí em pessoas um pouco mais já da área de saúde, talvez, já mais completinho, para realmente fazer um texto mais completinho do que o que foi feito da última vez, tá? Não precisa nada muito rebuscado, nada muito complexo, porque a gente não vai estar realmente usando para divulgar. É só um teste, né? Vamos dizer assim, um treinamentozinho aí para que vocês depois possam usar essas informações durante a disciplina, nos exercícios ou na própria prova, tá? Então, eu quero que vocês enviem esse panfleto que vocês vão fazer em grupos, né? Os mesmos grupos do outro panfleto, vocês vão enviar pelo Classroom, tá? Só que atenção, eu quero que vocês abram a tabinha lá de atividades, escolham, né, a atividade que é do panfleto, vocês vão abrir essa atividade do panfleto e lá dentro vai ter o botãozinho de enviar material. Não é para postar no mural a atividade. Eu quero que vocês enviem o panfletinho de vocês através da própria atividade, porque ele fica lá salvo, guardado, e aí é mais fácil, mais bem organizado para eu poder acessar depois. Tá ok? Então, essa atividade de preferência até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai estar vendo, propriamente dita, todas as alterações celulares que estão relacionadas aos tipos de cânceres de mama. Tá bom? Então, vou ficando por aqui hoje. Me coloco, como sempre, à disposição para dúvidas. Eu estou com um pouco de complicação para estar respondendo por e-mail as informações. O meu e-mail está bem atulhado, né, nessa época, porque eu tenho muitos alunos, muitas turmas e está todo mundo... eu estou usando mais o Classroom, estou evitando que vocês enviem material por e-mail, justamente porque meu e-mail está ficando muito complicado, muito atulhado, desorganizado. No Classroom as coisas ficam mais fáceis. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem pelo Instagram, que é mais fácil, né? Eu vou responder mais prontamente, mais rapidamente, do que se vocês mandarem por e-mail, tá bom? Então, isolamento social, todo mundo dentro de casa, respeitem o isolamento, é uma questão realmente de responsabilidade, principalmente vocês que vão ser futuros profissionais de saúde, tem que dar o exemplo, tá bom? Então, pela saúde de vocês, pela saúde dos outros, todo mundo dentro de casa, muito obrigado e vão lá estudar o material que foi dado hoje. Abraço!